E hoje é dia do nosso quadro que discute a importância de um bom gestor para a qualidade da educação. Bom, dados divulgados em agosto de 2014 davam conta que 61 milhões de brasileiros acessavam todos os dias o Facebook. Ao todo, 8 de cada 10 internautas no nosso país têm um perfil na rede social mais popular da atualidade. Entre esses internautas, com certeza estão muitos professores e, é claro, muitos estudantes. E aí, o que acontece quando eles se encontram online? Já existem diversas experiências que revelaram o potencial da internet para desenvolver o aprendizado e tornar as aulas mais interessantes. Mas quando o acesso chega a um perfil pessoal, será que mestres e alunos devem ser amigos no ambiente virtual? Não existe um consenso até agora sobre como deve ser essa relação entre quem se dedica a pesquisar esse assunto. Então, esse é o tema que a gente vai debater no programa de hoje. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Luca Rischbitter. Ele é consultor em tecnologia educacional. Luca, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo jóia. Vamos lá. Também conosco aqui no estúdio está o professor Celso Antunes, nosso consultor em educação. Professor, mais uma vez, bem-vindo à Conexão. Bem-vindo, muito prazer. Boa tarde para todos. Boa tarde. E logo mais a gente fala também com o Leonardo Alves, ele é professor do Departamento de Informática da Universidade Federal de Goiás. Começo dando aqui as boas-vindas novamente, começando o nosso bate-papo aqui, professor Celso Antunes. Você que há tanto tempo trabalha na área da educação, a gente sabe aí que desde tempos atrás, né, sempre houve a questão do lado social de alunos e professores, é sempre uma questão a ser discutida, mas isso fica muito mais próximo a partir do advento aí das redes sociais. Como você vê essa questão, o professor que fica amigo do aluno na rede social, isso pode interferir de alguma forma no aprendizado do aluno? Se o professor souber diferenciar a condição de amigo do momento profissional em que ele, como professor, tem a relação com a classe, eu não vejo maiores problemas. Nada impede que dois amigos assistam jogo de futebol lado a lado, pela televisão ou ao vivo, e que no momento profissional em que se relacionem, o professor é o professor, o aluno é o aluno, o médico é o médico, o paciente é o paciente. O problema é quando essas relações se aproximam demais e esse contato onde o profissionalismo se perde, torna-se comprometedor. Agora, para o professor pode ser um pouco mais claro, mas quando a gente fala de uma criança, eventualmente ali do fim do ensino fundamental, por exemplo, a gente sabe que a garotada, apesar de as redes sociais nem sempre permitirem menores de idade entrarem, a garotada toda ali de quinta, sexta, do oitavo ano, todo mundo já tem o seu perfil na rede social. Para o aluno não pode se tornar uma confusão muitas vezes, e o professor na sala de aula tem uma postura e na rede social quando tem outra? Pode tornar uma confusão, mas pode ser também um magnífico pretexto para o professor, em aula, abdicar um pouco aquela preocupação conteudística e trabalhar as relações interpessoais, as funções profissionais, o contrato que rege todo esse tipo de relação. Então, se o professor se valer disso para trabalhar civismo, relações humanas, é uma excelente oportunidade. O problema é quando não se trabalha e muitas vezes a criança é capaz de levar aquele contexto de amizade para um ambiente onde a amizade se torna prejudicial ao processo de aprendizagem. Por isso, depende muito da qualidade profissional com que o professor percebe este tipo de relação. Muito bem. Luca, como é que você vê essa questão, né? É muito delicado, muitas vezes, para a criança diferenciar o que é o professor profissional do professor ser humano ou amigo, né? É que, assim, a gente gosta um pouco, acho que o Celso também gosta um pouco, a escola é uma instituição muito conservadora. Então, até há poucos anos atrás, você tinha escolas boas, escolas particulares, recomendando que os pais se mantivessem longe das redes sociais. Então, isso tudo é muito novo. Se você olhar os sites americanos, eles têm um pouco de horror dessa amizade, da criança com o professor, porque sempre terminar em stalking, eles têm medo dessas coisas, mas a tecnologia, a rede social talvez seja a ponta do iceberg disso, ela abre tantas possibilidades. Então, você pensar, relação professor-aluno, tudo bem, mas o que pode ser feito com as tecnologias em termos de melhorar a relação professor-aluno? Por exemplo, nós temos hoje no bolso de cada aluno desse país um celular. Apesar das conexões na área pública não serem boas, né, Celso, você tem essa dificuldade, são várias e várias questões, mas acho que pensar que a tecnologia existe e ela é um recurso, acho que isso permite transformações incríveis na escola, porque a gente vive um momento de crise. As fórmulas caíram, não tem mais fórmula. E o Brasil é um país, veja, a profissão do professor, eu sou um teórico da pedagogia, não tem esse dom que o Celso tem e que todos os professores, que é o dom de estar lá.
Então, o professor que tem o dom de estar todo dia numa escola, é uma vocação, é uma profissão, mas a pessoa que não tem essa vocação não vai todo dia para uma escola. Então, acho que o professor tem o bom senso de saber usar a rede social para se comunicar, para conhecer mais o aluno, até para se aproximar do aluno mais marginalizado um pouco. Então, a gente vê a rede social assim. Uma coisa, a gente sabe que quando você implementa uma rede social numa comunidade que já existe, uma família, não há problemas, porque a filha vai morar fora e conversa pelo Skype. Isso é dado de pesquisa. Se existe uma comunidade sólida, a rede social reforça. Agora, as escolas vivem um problema da escola, principalmente do ensino fundamental 2 para o ensino médio, há uma impessoalidade das relações. Então, o professor que entra, que fica amigo de toda uma turma, ele pode sofrer problemas, porque o aluno ruim pode agredir ele. Então, assim, o que a gente tem hoje é um banho de tecnologia num país que incorpora a tecnologia muito rápido. O brasileiro tem essa capacidade de se interrelacionar com os outros, que é o nosso grande... É a grande qualidade do Brasil. Qualquer rede social que é lançada, não é rede social. Você senta no avião, o brasileiro sempre é o maior número de usuários de qualquer rede social no mundo. É muito rápido. Hoje está entre os 3 primeiros, ali próximo de China, Estados Unidos, o Brasil você sempre pega tá lá. táxi por aplicativo em qualquer lugar desse país, hoje em dia, Boa Vista, Roraima. Então, essa é uma qualidade. O Brasil incorpora a tecnologia. Então, eu acho que cada professor, cada coordenação pedagógica, a nossa intencionalidade pedagógica tem que se voltar para o enorme potencial que existe no Facebook, no celular, quer dizer, começar a usar a gente chama isso de super lápis, porque é um lápis que você não só produz, você registra, fotografa, troca. Então, há uma subutilização enorme da tecnologia na escola. É porque muitas escolas ainda brigam contra o uso da tecnologia, mandam um aluno desligar o celular. Claro que falar ou ficar trocando mensagem com os amigos não é o indicado, mas existe todo um potencial aí para esse mini computador que está no bolso ou na mochila de cada um dos alunos. Celso, pode falar, né? Um dado muito relevante também. O modelo de aula que tradicionalmente trabalha no Brasil é o modelo que volta as costas para as redes sociais e para a comunicação eletrônica. Agora, quando se pega aquela aula na Coreia do Sul, aquela aula nos Estados Unidos, o que hoje alguns chamam de sala de aula invertida, onde a aula, na verdade, é o aluno que se realiza aprendendo em casa, se valendo de todas as redes sociais, de toda a tecnologia, para que na classe o professor desafia, propõe e integra, aí o progresso é muito grande. Agora, você conviver uma aula expositiva convencional, com o professor dono do saber e da autoridade, e depois vê-lo nas relações interpessoais, se aproximar daquele aluno, o conflito é muito grande. Sem dúvida. Quando há modernidade, quando há busca, isso tem um caminho. Bom, vou chamar agora também para a nossa conversa direto de Goiânia, o Leonardo Alves, que é professor do Departamento de Informática da Universidade Federal de Goiás. Leonardo, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo jóia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos os colegas aí presentes, né? Para mim é um prazer estar participando aqui do Conexão Futura, falando sobre um tema tão importante, que é essa proximidade do professor com o aluno, aproveitando aí as redes sociais para poder chegar mais próximo e ensinar também melhor. Leonardo, você sempre utilizou as redes sociais na sua comunicação com os alunos, né? Que já são jovens, um pouco com idade mais avançada, né? A gente estava falando um pouco aqui de alunos de ensino fundamental ou médio, seus alunos já são na fase da graduação. Você já passou por alguma situação inusitada, algum problema para que os alunos tenham acesso ao seu perfil pessoal? Não, nunca passei por problema algum. Muito pelo contrário, me tornei amigo de vários alunos, até depois das aulas, com o pessoal mesmo. Tive até alunos que se casaram, me chamaram, então isso aí faz com que a gente se aproxime das pessoas. Tive a oportunidade, e aproveito a oportunidade também, para poder indicar alunos para empregos, ajudá-los na vida profissional, com o comportamento pessoal que eles deveriam ter. Então, eu muito mais aproveito as redes sociais para fazer esse momento de aproximação mesmo. A gente sabe da importância do networking, né? Como você está dizendo aí, essa indicação ou conhecer pessoas do meio. Então, para quem já está entrando no mercado de trabalho, como os alunos de graduação, é importantíssimo, né? Como um professor como você, que já tem os contatos de quem já está aí despontando nas empresas, para eles também é importante essa relação. Então, como é que eles veem esse potencial aí de networking a partir do contato com o professor? É quase como um conselho de pai. Eles me perguntam as coisas como se fosse um pai mesmo, perguntando aconselhamentos, o que eu devo fazer, por onde eu devo seguir. Então eu aproveito bastante desse momento para poder, essa proximidade, essa relação boa,
para poder indicá-los, para poder ajudá-los nesse caminho profissional, que a gente sabe que no início de uma carreira é sempre difícil das pessoas conseguirem inicialmente adentrarem no mercado de trabalho, né? Eu acredito também que essa relação de professor é muito parecida com a relação de pai também, que só tem início, não tem fim. Então, por isso, as redes sociais aproximam a gente e mantém esse contato aí permanente com esses nossos alunos. Muito bem, eu volto a falar com você daqui a pouquinho, Leonardo, eu vou voltar aqui para o estúdio, porque o Leonardo aponta, né, esse potencial, quando já são adultos, já é uma relação um pouco mais de igual para igual. Agora, quando a gente volta e pensa em crianças ainda do ensino fundamental ou adolescentes no ensino médio, professor Celso, qual a importância nesse momento, né, que a gente está vivendo agora, como disse o Luca, de que é tudo muito novo, está se redescobrindo muitas formas de relação na escola, o papel do gestor, né? O diretor tem que impor ou tem que conversar com os professores, com os alunos, para tentar pensar em regras ou em normas para a utilização das redes ou na postura do próprio professor em ter contato pelo ambiente virtual com os alunos? Indiscutivelmente, indiscutivelmente, até porque a relação do adulto ocorre pela experiência de vida e na criança o trabalho do diretor é antecipar essa experiência, aproveitar para ensinar relações interpessoais. Quando a Unesco prescreve os 4 pilares da educação para o século XXI, exalta o aprender a conviver, ao se relacionar. O mundo do emprego é um mundo de coletividade. O homem, como animal gregário, sempre viveu em grupos. Agora, isso não se aprende, senão quando o papel desse gestor, orientando os professores, fazem disso um caminho para essa aprendizagem. Senão, realmente, as coisas se tumultuam. Mas esse caminho é imprescindível e uma oportunidade magnífica. Agora, Luca, muitos professores têm essa dificuldade, não? Mesmo os gestores, por terem sido formados numa outra época para trabalhar na sala de aula, de conseguir ver esse potencial das redes sociais ou mesmo de estipular essa conversa ou essas normas, né, como o professor Celso bem disse aqui, de como se portar nas redes. Né? Eu acho que todos nós carregamos a escola tradicional dentro da cabeça, mesmo nós, os pedagogos mais libertários, o Celso é um deles há mais tempo. Mas quando você questiona o modelo, você pensa em... Né, o Anísio Teixeira, se a gente for buscar, né, já dizia que a escola não é lugar para ter aula. O que mais a gente pode fazer numa escola, além de dar aulas? E isso já era importante em 1930, quando o T.S. Eliot escreveu The Rock, que ele começava dizendo assim, onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento, onde está o conhecimento que perdemos na informação. Quer dizer, a escola... Algum tempo ela tinha um monopólio, mas hoje em dia todos nós estamos inundados de informação que tem que ser transformada em conhecimento, e isso cabe à escola. E a sabedoria são as pessoas, gestores e educadores que estão lá, que têm essa vocação. Então, acho que as pessoas certas a gente tem. E a gente tem uma tecnologia hoje que torna essas ideias clássicas da pedagogia muito mais relevantes, porque elas foram feitas na época da Revolução Industrial, da invenção do rádio, mas se você relê os clássicos da pedagogia, você tem as ideias para fazer uma escola renovada hoje, que é uma escola que está aberta, que desenvolve essas competências. O Piaget dizia, você quer ensinar democracia? Como que você vai dar aula? Não, você tem que praticar a democracia. Então, a discussão em grupo, a votação, né, fotografar. Você tem um celular, você fotografa. Então, tudo que o aluno faz fora da escola, ele pode fazer na escola, mas orientado pela intencionalidade pedagógica que vem da gestão da escola, né? Da direção, da coordenação pedagógica de cada professor. Acho que abriu-se um espaço, acho que cada um de nós tem que usar a sua margem de manobra para tentar inovar. Porque eu insisto nisso, essa é a maior qualidade desse país, é a capacidade de interagir, essa lição do Brasil para o mundo, se abrir para o outro. E a escola é para abrir horizonte e para desenvolver competências, não é só para estudar português, matemática. E mesmo que você continue estudando, dá tempo de fazer tudo, é muito tempo todo dia numa escola. Então, acho que a gente tem que explorar as margens, os espacinhos que a gente tem. E tem uma outra coisa, só rapidamente, assim, eu e o Celso já trabalhamos juntos num lugar que é uma rede social que é para uma rede de 200, 300 escolas. Então, ela tem todas as funcionalidades do Facebook, só que é com senha e login, e cada vez que o aluno fala um palavrão, está lá registrado. Então, existem no mercado produtos no mundo inteiro que são redes sociais para a escola. Redes sociais específicas para porque o Facebook você se expõe demais. Então, se eu sou o dono da escola, o Facebook, você está expondo demais. Então, existem também produtos que são fechados com as funcionalidades. Então, a tendência é que surjam cada vez mais. Claro. E de utilizar ainda mais essas redes para a troca de conteúdos também. Isso. Agora, você de casa já está mandando seu recado aí para a gente pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone. Tem várias perguntas chegando. Não perca tempo, porque ainda dá tempo aqui de eu colocar sua questão para os nossos entrevistados. Tem já um
uma pergunta que chegou para a gente do Hugo Quintanilha, aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, Hugo, pela participação, em que ele pergunta como seria possível que alunos não confundissem a relação pessoal com a relação do professor na sala de aula. A gente discutiu aqui um pouquinho isso já, mas eu aproveito para acrescentar a pergunta do Hugo, frente à provocação que o Luca fez de a gente reinventar a escola, repensar o espaço da escola, de exatamente isso, repensar porque essa relação do professor com essa postura formal ainda que se espera, é o momento de se rediscutir isso também, Luca? Eu acho que, deixa até o Celso responder essa pergunta, porque ele medita sobre isso há algum tempo, mas com certeza, né, o que é... Acho que assim, cada pessoa tem o seu estilo. Você tem um professor sisudo que pode ser mais amigo do que aquela professora que vai na festa junto. Então, eu acho que a rede social mesmo traz um perigo maior de transcender um limite que não é do professor, os nossos papéis se redefinem mesmo na medida que você está interagindo mais. Mas acho que o Celso está louco para falar, tem que deixar ele falar. Compartilhe suas meditações sobre o tema então com a gente. Não, eu me lembro de George Bernard Shaw, que dizia que nunca a minha educação foi interrompida, senão quando assisti aulas. E isso, longe de ser a frase de um notável teatrólogo, é uma realidade brasileira. A aula no seu sentido tradicional, no seu formato vetusto, autoritário, aquele professor proprietário do saber e do conhecimento que expõe, realmente ele se confronta muito com a rede social e com a ideia de amizade. Mas aquele professor que compartilha, que ajuda, e como foi dito muito claramente, que como um pai muitas vezes intervém, ele se faz realmente educador. E as redes sociais abrem um caminho admirável para isso. Sem dúvida. Deixa eu compartilhar aqui também com vocês os depoimentos que estão chegando para a gente. O Marcelo Nascimento no nosso Facebook. Obrigado, Marcelo, aí pelo comentário. Já deixou registrado aqui que ele não acha errada essa relação, pois alunos e professores devem sim ter ligações tanto na área profissional quanto na área pessoal. O que fala mais alto é o convívio, pois os professores são humanos e não são robôs. Muito bem, boa reflexão. Por enquanto, Luca? Está chegando a hora dos robôs tomarem conta da sala de aula? Não, na verdade, o Celso falou na sala da aula invertida. Né? Você pode ter um grande professor gravando a aula e você teria que ir para isso. Mas, na verdade, a resistência à tecnologia é tão grande que mesmo a classe de aula invertida ela não está crescendo como a gente poderia esperar. O professor não sabe o que fazer se o aluno já assistiu a aula. Tem esse esquema, você se agarra ao livro didático e aquilo é o teu roteiro. Então, acho que a gente tem que ter a coragem de questionar isso, nem que seja, não precisa ser o tempo todo, mas assim, se não, o professor ele domina, ele que está lá, ele que sabe, mas há espaço para experimentar coisas novas e há tecnologias incríveis para fazer isso. Leonardo, você continua ouvindo a gente diretamente de Goiânia? Sim, continuo. Muito bem, eu quero que você compartilhe um pouquinho com a gente, então, sobre o potencial que você já tem encontrado aí, desenvolvido, de trocar conteúdos, de utilizar essa ferramenta que é a rede social para incentivar os alunos a investigarem tal conteúdo ou para troca de matérias. Fala um pouquinho sobre essa experiência também de uma aula online. Eu utilizo bastante desses recursos para aulas minhas presenciais. A minha aula presencial ela sempre tem uma continuidade. Eu sempre, quando aluno, ficava com vontade de saber um pouco mais daqueles assuntos que determinados professores me apresentavam. E eu aproveito as minhas aulas para colocar assuntos extras, tópicos extras, de modo que os alunos possam dar continuidade nos estudos dela, usando aí esse material a partir das minhas aulas. Eu também sou muito adepto às tecnologias, até porque sou de informática. Então, isso facilita muito as proximidades com o uso de todas as tecnologias. Mas mesmo para alunos que eu possuo, que são alunos que não são da área de informática, que estão iniciando nessa área, eles gostam muito de aproximar essa tecnologia deles, porque eles se sentem mais próximos e mais rápidos para aprendizado. Eles veem que eles têm capacidades que eles conseguem perceber e aflorar nesse momento, que eu acho que é muito importante que nós, como professores, conduzimos esses alunos nesse sentido. Sem dúvida. De evolução. Sem dúvida. Leonardo Alves, a gente já está chegando aqui no finzinho do nosso bate-papo. Agradeço muito a sua participação e por ter contribuído aí, compartilhando um pouco da sua experiência com a gente. Foi um prazer conversar com você. Boa tarde. Boa tarde, foi um prazer também conversar. Agradeço aí a convite para a participação. Muito bom, até uma próxima. Deixa eu aproveitar aqui e colocar para você de casa, já que a gente está falando sobre esse tema, eu vou colocar aqui na tela do computador e rodar para você daqui a pouquinho, porque divulgado em 2013, o documentário Uma Escola entre Redes Sociais
Foi produzido aqui no Rio de Janeiro e abordou o tema de relações nas redes entre professores e estudantes de ensino médio do Colégio Estadual Brigadeiro Schoert, aqui no Rio. Brigadeiro Schoert. Meu alemão não tá um pouco enferrujado hoje, confesso. Mas esse documentário é um dos resultados da pesquisa Redes Sociais na Escola, realizado pelo Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense. Está disponível na internet, no YouTube. Tem um link também no nosso site parceiro Porvir. Eu vou rodar para você de casa agora um minutinho desse vídeo para você ver que interessante. Vamos lá. Eu acho que ajuda bastante a internet. O Facebook também ajuda bastante. Porque as redes sociais, ela é troca de conhecimento o tempo todo também, ela pode ser. Eu acho que a mesma coisa que pode ter no livro pode ter na internet. A única diferença é folhear. Porque a internet é um mundo, mas o que você quer desse mundo? Igual quando a gente fazia com a televisão. Ele pode entrar na internet para ver só besteira, ver só futebol. A maioria das páginas que eu curto é de humor. Ou ver só pornografia. Isso aí tem pedofilia, gente errada fazendo essas coisas. Eu acho que o aluno, né, o jovem, enfim, ele também tem a capacidade dele de escolher, de selecionar o que ele vai. Até porque eu acho o Facebook muito chato. Mas eles viviam perguntando, tem Facebook ou não? Eu preferia 1000 vezes o Orkut. Quando é que a senhora vai fazer Facebook? Eu, sei. E olho para trás, caramba, a gente tem que correr para poder acompanhar isso tudo. Que escola que a gente vai construir? Eu acho que esse é o nó hoje da gente. A gente precisa de uma outra escola. Quando você chega da escola, nem a roupa você tira. O uniforme você senta. Liga o computador, vai tirando o sapato, mas tá lá já botando a senha da internet. Pois é, essa é a realidade de muitos estudantes, né, Luca, professor Celso? Com certeza, hoje em dia, o aluno já chega em casa, antes de qualquer coisa, já liga o computador, ou vai para o tablet, ou continua ali ligado no celular, nas redes sociais, recebendo essa mensagem com os seus colegas. Então, tá aí a oportunidade desse meio que já atrai tanto a atenção do jovem, de a escola saber aproveitar um pouco melhor esse espaço para a troca de conteúdos. E a gente sabe tanto aí da dificuldade de manter o aluno na escola até o fim da educação básica. Muito aluno acaba largando a escola aí durante o fim do ensino médio, ou mesmo no fim do ensino fundamental, nem conclui o fundamental e nem chega ao ensino médio no Brasil. Sabemos desses dados dramáticos da educação brasileira. Então, já que tem um espaço, um meio aí que prende tanto a atenção do jovem, por que não utilizar um pouco mais para que também permaneçam na escola formal, né, professor Celso? Eu penso essencialmente que Piaget precisa ser lembrado e ensinar o professor brasileiro de maneira geral que professor não ensina, ajuda o aluno a aprender. E nesta ajuda, a presença da internet, da colaboração dos veículos de comunicação é absolutamente essencial. A hora que o professor brasileiro assumir que o papel dele é realmente ajudar o aluno a aprender, aí deixa de existir o conflito e essa relação se torna harmoniosa. Muito bem, a gente tem aí um minutinho para encerrar. Eu quero ouvir o Luca em relação a um pouquinho o que falaram os alunos naquele vídeo, né? Que existia o Orkut, a professora falou que preferia o Orkut mais do que o Facebook, mas uma aluna fala que muita gente usa a internet para outros fins, aí tem a pornografia que aparece, e é o que aparece também na cabeça de muitos pais, sem dúvida, quando se pensa em utilizar a internet na escola, mas existe todo um potencial ali do que pode ser melhor explorado, né, Luca? Em vez de, né, como é que é, em vez de combater, junte-se a ele, né? Tem essa força, tem que se apoiar sobre ela, fazer essa teatro do judoca, e a gente fala do professor, mas na verdade tem o ministério, as secretarias que estão exigindo. Então, né, no primeiro mundo já está revertendo os testes, a obsessão louca por testes. Isso, nas boas escolas já não é mais assim. Na Finlândia já não é mais assim. Quer dizer, a Finlândia não ensina mais letra cursiva, está ensinando só a digitar. Então, tem que... toda a gestão da educação que teria que ter, pelo menos não é repensar, fazer revolução, mas abrir margens de liberdade, porque as pessoas, agora nós já temos nas escolas, ao contrário de quando a gente estava na escola, as competências para lidar com as tecnologias. E dá para ser moderno só com lápis e papel, e dá para ser antigo com as melhores conexões. Mas quando você tem boas ideias e tecnologia, dá para fazer uma revolução mais rápido do que a gente pensa. Muito bem. Então a gente já está chegando no finzinho aqui. Quero registrar a participação da Vera Medeiros, nossa espectadora pelo Facebook também. Obrigado, Vera, que ela diz muito bem aqui, as redes sociais fazem parte do nosso cotidiano, então não tem como tirá-la da escola também. Tem que agregar e saber utilizar melhor elas no dia a dia dentro também da sala de aula. Mas por agora nosso tempo já estourou, então professor Celso e Luca, foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado. Obrigado. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre.